Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Denis Bofarin e neste vídeo vamos ver um pouquinho sobre profetas. Como nos dias de hoje ainda aparecem alguns apóstolos, aparecem também profetas, mas vamos ver o que as escrituras falam a respeito deles. Vamos lá para Mateus 2, 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos lá agora para Mateus 3, do 1 ao 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se você entendeu que os profetas eles profetizaram até João Batista, foi isso mesmo que a Bíblia falou. Eles profetizaram até João porque a promessa era Cristo. João Batista ele preparou o caminho para Jesus, para Cristo, para o Messias. Mateus 13, 16 e 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 22, do 38 ao 40. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 26, 55 e 56. Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Uma dificuldade que as pessoas têm de entender é que antes da cruz foi de um jeito e depois da cruz é de outro totalmente diferente. Com um tempo de alguns anos, que foi o tempo de reforma, porque o Espírito Santo foi passado por imposição de mãos nesse tempo de reforma. O Espírito Santo não chegou pela fé para todas as pessoas durante o tempo de reforma. Portanto, foi um tempo de adaptação depois da morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Então veio esse tempo de reforma para adaptar-se ao tempo da graça, ao tempo da fé, onde todas as pessoas receberiam o Espírito Santo pela fé. Vamos lá agora para Lucas 16, versículos 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas 24, do 44 ao 47. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. João 1, versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José.
João 6, do 45 ao 47. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Vamos ver agora lá em Atos 3, versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Atos 13, versículos do 1 ao 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviando-os, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Como em outros vídeos eu já expliquei sobre esse tempo de reforma, que foi durante essa imposição de mãos, enquanto eles passavam o Espírito Santo por imposição de mãos, onde o Espírito Santo também falava com eles. Esse tempo levou muitos anos, até que todos recebessem o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito Santo veio pela fé, onde não era para ensinar mais o fundamento da imposição de mãos, assim como da lei de Moisés. Atos 15, versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Bom, agora vamos ver que vai começar a ficar tudo diferente agora. Vamos lá para Romanos 3, versículos 20 ao 22. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Bom, esse que vamos ler agora é um clássico. É Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom, nesse caso sabemos que aqueles que ele deu um para apóstolos são os apóstolos, outros para profetas são os profetas maiores e os profetas menores do Velho Testamento. Deu uns para pastores, esses pastores já vimos em outro vídeo, que é Abraão, Jacó, Moisés, Davi, os pastores do passado e alguns mestres também. Bom, podemos ver isso ao decorrer ali da história, do contexto, como vamos ler agora o restante dos versículos, o 12 e o 13. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então vimos que todo esse pessoal, eles pertenciam ao Velho Testamento, à lei de Moisés, aos judeus, aquele povo que era considerado o povo de Deus. Eles então, depois da cruz de Cristo, então se torna o corpo em Cristo, a varonilidade plena em Cristo. Eles foram dados até Cristo, pois Cristo ele aperfeiçoou a igreja e acabou em Cristo, nele, em Jesus, no Messias. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Para encerrar agora 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 7 ao 14. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor a glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar da antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça, que vós está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vimos que os profetas, todos aqueles profetas do passado, eles trouxeram profecias, revelações, tudo, a igreja, eles trouxeram tudo até Cristo, até Jesus trazer do céu, até Jesus ser sacrificado, se tornar o sacrifício vivo e nos trazer então a graça, o Espírito da graça, a nova aliança que foi destinada a nós, a todos aqueles que vivem depois da cruz de Cristo e não antes da cruz de Cristo. Aí algumas pessoas podem se perguntar, e como tem alguns profetas que eles falam das nossas vidas certinho, exatamente como é, sem ao menos conhecer a pessoa? Bom, sabemos que na Bíblia também diz que viriam falsos profetas que fazeriam prodígios e milagres que enganariam a muitos. E hoje em dia ainda existem muitas técnicas para se fazer uma coisa assim, como persuasão, dedução, indução, existem várias técnicas, assim como ciganos conseguem fazer também, sem contar que espíritos maus também sabem da vida de todas as pessoas por aí. Então são vários fatores que dá para chegar a essa conclusão. Portanto, devemos nos apegar no que está escrito nas Escrituras. Viriam muitos falsos profetas que fazeriam prodígios e milagres que enganariam a muitos. E diz que é para nos manter na obediência da graça. Então não tem mais esses líderes, porque quem nos ensina é o Espírito Santo agora, da promessa, da graça. Ele foi prometido a nós. É a graça agora. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você pegue todas essas passagens e confira na sua Bíblia que você tem, nas Escrituras. Leia e estude, releia, estude cada vez mais a Bíblia. Pegue cada dia um pouquinho, leia, pois não podemos deixar eles nos enganar, esses falsos profetas, esses falsos líderes nos enganar, porque assim nos afastamos da graça do Evangelho, a qual Cristo nos trouxe como revelação. Bom, então esse foi o vídeo, eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Até lá!